Olá! No Justiça Legal dessa semana, você vai acompanhar no quadro Isso é Legal uma bela iniciativa da Fundação Catarinense de Cultura que presenteou o público de Florianópolis com apresentações gratuitas de piano. Acompanhe também uma reportagem sobre a lei estadual que proíbe a exibição de animais em circos em todo o território de Santa Catarina. E no quadro Entrevista, o nosso convidado de hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Carlos Adilson Silva, que conversa com a nossa equipe sobre danos morais coletivos. E a partir de agora você acompanha as notícias do Judiciário Catarinense que foram destaque no estado. A comarca de Caçador promoveu a doação de um revólver ao Museu do Contestado instalado no município. A arma com valor histórico foi apreendida em operação da Polícia Militar e encaminhada ao Fórum da cidade. Após estudos mais apurados, foi verificado que a arma havia sido empregada na Guerra do Contestado. E se não fosse a observação dos policiais e dos cuidados dos agentes da Justiça, o objeto seria fatalmente destruído ao final do processo. Agora, a arma faz parte do acervo em exposição permanente do Museu do Contestado. A terceira Vara Civil de Balneário Camboriú e a Vara Regional de Direito Bancário de Itajaí são as novas unidades 100% digitais do Estado. Os certificados já foram assinados pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, e pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Ricardo Orofino Fontes. A Vara Bancária de Itajaí passa a integrar o grupo das varas bancárias digitais do Estado. E a terceira Vara Civil de Balneário Camboriú passa a ser a segunda vara 100% digital da comarca. Anteriormente, a Vara Regional de Direito Bancário, instalada naquela comarca, recebeu a certificação digital em 28 de novembro de 2016. O fato chama atenção porque Balneário Camboriú foi a última comarca do estado a migrar para o SAGE 5, ou seja, a última a receber processos eletrônicos. O grupo de unidades 100% digitais agora é constituído por 23 varas. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, e o primeiro vice-presidente, desembargador Alexandre Diavanenko, assinaram um instrumento de contratação da Fundação Carlos Chagas para o planejamento, a organização e a execução de concurso público destinado ao provimento de 5 cargos vagos de juiz substituto do estado de Santa Catarina. A fundação responsável pela mesma atividade no concurso finalizado no último mês de janeiro foi novamente contratada com base nos critérios de preço e qualidade do serviço. Ela então ficará responsável por receber as inscrições dos candidatos, elaborar, aplicar e corrigir a prova seletiva objetiva, além de aplicar as provas escritas, que serão preparadas pela comissão do concurso. A previsão do desembargador Alexandre Diavanenko, que preside a comissão de concurso, é que o edital seja elaborado e lançado nos próximos meses, com a conclusão até o final deste ano. A Academia Judicial do Poder Judiciário iniciará o processo seletivo para definição dos tutores que atuarão na terceira edição do curso de avaliação de desempenho, procedimentos e feedback, previsto para ocorrer em ambiente virtual de aprendizagem no período de 10 de abril a 28 de maio deste ano, no total de 143 horas-aula. Para participar da seleção, o interessado já deve ter experiência anterior na função junto à Academia Judicial, assim como conceito mínimo equivalente a 7 em avaliação de reação do último curso. São até 13 vagas a serem preenchidas, conforme a procura pelo curso, que atenderá até 390 alunos. E agora chegou aquela hora de darmos uma pequena pausa nas notícias do Judiciário para abrir espaço para o quadro Isso é Legal. E hoje nós vamos mostrar como foi a apresentação do pianista Luiz Zago, que aconteceu no hall do SIC, o Centro Integrado de Cultura, na capital catarinense. A Fundação Catarinense de Cultura preparou uma programação cheia de atrações para os meses de janeiro e fevereiro no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis. É o Verão Cultural SIC 2017, que propõe mostrar o que a cidade tem a oferecer além das praias. O piano aberto foi um dos destaques, antecipando os espetáculos que aconteciam no Teatro Ademir Rosa, com recitais de graça no hall de entrada.
nossa diretoria se debruçou sobre o assunto e foi criando os eventos cujo intuito maior é o de evidenciar e tornar conhecido o artista catarinense. Que o nosso artista ele tem qualidade, ele tem talento, mas às vezes lhes falta a adequada manifestação do Estado em reconhecimento para que ele tenha os espaços onde ele possa se mostrar sua arte. O Piano Aberto ele propõe uma interação e também uma desconstrução daquele mito do pianista num palco de teatro e que ele cria, claro que não por vontade do pianista, mas pela proposta de palco, um distanciamento do público. Então aqui, como vocês percebem, o pianista está no mesmo nível do espectador. Uma das apresentações foi a do pianista e compositor catarinense Luiz Zago, que já trabalhou com artistas como Lenine e Toquinho. Neste recital, ele decidiu se desafiar. Qual é a música? Exigiu muita improvisação para atender as canções que chegavam da plateia a todo momento. A proposta do pianista é de interação com o público. Aqui são as pessoas que escolhem o repertório. Do meu lado está a Gabriela, que está escolhendo a música que quer ouvir. E aí, Gabriela, que música você vai pedir? Nós vamos pedir para o Luiz o November Rain, do Guns N' Roses, porque ele já tinha feito um popurrí muito interessante dos clássicos da música popular brasileira, carinhoso, chega de saudade. A gente queria ver um pouquinho dele do clássico com o piano, do rock clássico com o piano. E assim, a partir das sugestões dos espectadores, o artista foi criando o espetáculo, com improvisações e arranjos. Quando você tem um espaço diferente, um espaço como esse, que é um espaço de circulação, então você tem que estar aberto, né, para todo tipo de interferência, né? Não é um concerto exato no sentido de que você fica parado, não fala nada, né? Então, quer dizer, justamente por isso eu propus essa interação, porque eu acho que é tão interessante nesse momento, né? Quer dizer, esse projeto, a ideia é dele funcionar antes dos espetáculos aqui do Teatro Ademir Rosa, então achei que funcionava bem esse tipo de interação, né? Que vai deixar o público próximo aqui do que está acontecendo. Sidneia veio ao SIC para conferir uma peça de humor no Teatro Ademir Rosa, mas quando ouviu o pianista Luiz Zago no hall de entrada, resolveu parar e prestigiar a apresentação. Uma grata surpresa, porque agora a gente tem a oportunidade de, quando vier aqui ao SIC para assistir alguma peça teatral ou um show, também aqui no hall nós podemos encontrar boa música. E o Luiz Zago, então, está superando todas as expectativas. Já o Maicon, que gosta de música clássica, viu a programação do Verão Cultural do SIC na internet e veio especialmente para assistir o recital. Eu achei mais próximo do público, né? Permite que o público participe mais e, de certa forma, tenha uma maior interação com o artista, né? Realmente não faltou interação. E quem foi se divertiu e aprovou a proposta. Primeiramente, eu acho muito importante essa iniciativa do Luiz Gustavo Zago, improvisar em cima de temas que o pessoal pede, que solicita. Porque justamente as pessoas querem ouvir as músicas que elas gostam, né? Então, isso o Zago faz muito bem, né? Ele improvisa em cima dos temas e é isso que as pessoas gostam. Eu gosto muito dessa proposta que o SIC está fazendo para trazer as pessoas dentro do SIC, conhecer mais essa arte, a arte erudita de tocar piano, de improvisar sobre temas conhecidos e para trazer gente para dentro do teatro mesmo. Eu acho muito bom o que o SIC está fazendo. Para saber mais sobre a lei estadual que proíbe a exibição de animais em apresentações circenses, a nossa equipe conversou com o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Volney Tomazini, com um veterinário de animais silvestres e também com a população local, para saber o que as pessoas pensam a respeito do assunto. A
Apesar de existir uma lei federal que desde 2001 proíbe a participação de animais em circo e similares em todo o território nacional, recentemente a norma estadual 17.081 foi sancionada pelo governador do estado. Conforme o texto da lei, fica proibida a utilização de qualquer espécie de animais em espetáculos circenses ou outros estabelecimentos itinerantes dentro do território catarinense. A lei estadual vem reforçar o posicionamento do governo estadual no sentido de coibir a prática, o uso de animais em espetáculos circenses. E a lei foi aprovada e hoje está em plena vigência, não passou, certamente passou por uma Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados desta comissão analisaram, não encontraram nenhuma ilegalidade, nenhuma afronta à Constituição, e por esse motivo é que aprovaram, passou pela aprovação e aprovaram em plenário e hoje está em pleno rigor. Há de se ressaltar também que essa lei estadual ela é eminentemente de cunho administrativo. Essas penas de multa são aplicadas, então, pelo Poder Executivo, pelo próprio governo do Estado, que através da fiscalização irá até o local onde está sendo desempenhado esse espetáculo circense e vai poder apreender os animais e abrir um processo administrativo e aplicar a multa. E no meu entender também, o fato de utilizar animais selvagens em espetáculo circense, ele fere o artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais, porque tem lá o dispositivo expresso que utilizar animais selvagens é crime, a pena, inclusive, é de 3 meses a 1 ano de detenção, que poderá ser substituída, então, para serviços à comunidade. O veterinário Daniel, que trabalha há cerca de 10 anos no zoológico do Parque Beto Carreiro, diz que a lei garante a proteção dos direitos fundamentais dos animais. O circo utilizava muito feras, leões e tigres, elefantes e primatas, principalmente chimpanzés. Eu acho perfeita essa proibição. Eu acho que é um avanço muito grande no estado de Santa Catarina. E, na verdade, os animais sofriam com os treinamentos e não só com isso, com as condições inadequadas das instalações. Nem sempre os animais recebiam uma alimentação adequada. E, com isso, as condições se tornaram adversas para esses animais nessas condições. Espaço, alimentação, cuidados veterinários, inspeção diária, limpeza adequada, quer dizer, tudo isso faz uma grande diferença. Um animal com maus tratos ele vai acabar vivendo menos. O fechamento de muitos circos, muitos animais vieram para os zoológicos, e com certeza com uma vida completamente diferente do que tinham no passado. Santa Catarina foi o 12º estado da federação a aprovar a lei que condena a exibição de animais em circo. E apesar de, por muitos anos, isso ser uma prática legal, muitas pessoas não se sentem mais tão à vontade com esse tipo de entretenimento. Eu sou a favor da lei porque eu acho que os animais eles não têm que ter um objetivo comercial em circos, E ainda mais se eles estão sendo explorados, maltratados, eu acredito que a lei seja muito boa para punir isso. Se os animais são maltratados nos circos, eu acredito que não é legal ter eles nos circos. Porém, existe uma cultura de ter animais em circos. Então, se eles fossem mais cuidados, se eles tivessem essa atenção especial, seria legal manter essa cultura. Não havia assim uma preocupação ecológica como atualmente. Eu acredito que é a evolução. Os animais eles têm sentimentos, está comprovado cientificamente, os animais sofrem estresse. Então, a sociedade também tem que evoluir, a sociedade tem que acompanhar esses estudos que são desenvolvidos no sentido de apontar que o maltrato aos animais é um sofrimento que deve ser coibida. Acredito até que essa prática tem que ser totalmente banida, e os animais como seres vivos devem permanecer usufruindo
no seu habitat natural, né, porque de uma forma alguma se pode admitir a exploração de animais pelo homem. E a seguir, no próximo bloco, no nosso quadro Entrevista, nós conversamos com o desembargador da Corte Catarinense, Carlos Adilson Silva, que fala a respeito de danos morais coletivos. É logo após o intervalo. Não sai daí, voltamos já. Olá, nosso convidado do Justiça Legal de hoje é Carlos Adilson da Silva, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele está aqui para falar sobre danos morais coletivos, um tema novo e que nos últimos anos vem sendo bastante discutido pelos tribunais de justiça de todo o Brasil. Olá, desembargador. Para começar, eu gostaria que você me explicasse o que pode ser considerado um dano moral coletivo. Olá, Vitor. De início, quero agradecer à organização do programa Justiça Legal pelo honroso convite de falar sobre um tema tão atual, importante e relevante em nossos tribunais, que é o dano moral coletivo. No entanto, entendo pertinente fazer um breve retrospecto histórico acerca do dano moral em nosso ordenamento jurídico. Pois bem, até o advento da Constituição Federal de 1988, que vigia o Código Civil de 2016, o dano era exclusivamente patrimonial, ou seja, somente se indenizava os bens materiais em razão de uma lesão sofrida ou causada por alguém. Ou seja, não se indenizava o dano imaterial, extrapatrimonial ou anímico, que é o dano moral. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui em que o dano é exclusivamente patrimonial. Um acidente de trânsito em que o motorista ficou com algumas lesões físicas e que lhe reduziram a capacidade de trabalho. Nesse caso citado, ele teria direito a uma indenização pelos prejuízos causados no seu veículo, ou seja, conserto do seu veículo, e também um dano material consistente no pagamento de uma pensão mensal em razão da sua demissão de trabalho decorrente desse acidente de trânsito. Com o advento da Constituição Federal de 1988, seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, incisos 5 e 10, passou a prever o direito fundamental à imagem e à honra das pessoas e também o direito à sua reparação em caso de violação desses direitos. Posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, a Lei 8.078 de 1990, também passou a prever no seu artigo 6º, inciso 6º, a possibilidade de reparação por danos morais em razão da violação às normas que tratam do direito de consumo, ou seja, a relação de consumo, fornecedor de serviços ou o comerciante ou o empresário. Depois nós tivemos o advento do Código Civil de 2002, que passou a vigir em 2003, que passou também a prever expressamente a reparação total, integral do dano, e aí leia-se dano material e dano moral, pelo seu artigo 944. Em relação ao dano moral coletivo, houve no início um dissídio no âmbito da jurisprudência e da doutrina pátrias, por quanto se entendia que era descabido, porque o dano moral, no entendimento até então vigente, era aquele que atingia a honra subjetiva do ser humano, ou seja, aquele sentimento de dor, aquele abalo psicológico que é passível de sofrer apenas um indivíduo, e não uma coletividade. Felizmente, o pensamento jurídico doutrinário jurisprudencial evoluiu e passou, então, a condenar a prática de dano moral coletivo. Em síntese, dano moral coletivo é aquele derivado de um ato antijurídico, portanto, ilegal, que atinge um número indeterminado de pessoas ligadas pelo mesmo fato ou uma relação jurídica. Portanto, são denominados transindividuais, cujos titulares são indeterminados. Então, eles atingem a sociedade como um todo, e não o indivíduo na sua personalidade. É toda a coletividade, ou seja, quando afeta o meio social, afeta a tranquilidade do meio social, a vida do cidadão na sociedade. Uhum. E prejuízos causados ao meio ambiente, a patrimônios culturais e a bens de valor histórico e artístico também podem ser considerados danos morais coletivos, apesar de não atingirem diretamente pessoas? Sim, exatamente, pode sim. A Constituição Federal, no seu artigo 225, parágrafo 3º, e a Lei Nacional da Política do Meio Ambiente, prevêem o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado.
e também a sua reparação em caso da sua violação. A Lei da Ação Popular, a Lei 4.717 de 1965, que resguarda o patrimônio histórico e cultural. No pertinente ao patrimônio histórico e cultural, eu desconheço ainda a existência de alguma condenação pelos tribunais em caso da sua violação, mas eu penso que em tese é possível sim, como por exemplo, uma destruição de uma edificação tombada pelo patrimônio histórico, que está violando, portanto, o interesse de toda uma coletividade. Os cidadãos que vieram para aquela cidade, então pode haver em tese também. Em relação ao meio ambiente, a reparação tem que ser integral. Então nós falamos quando há um dano ao meio ambiente, por exemplo, uma poluição causada no mar, num rio, a recuperação tem que ser integral. Ou seja, o que é a recuperação integral? Deve haver a reparação do dano material causado pela violação às normas do direito ambiental, a adoção de práticas tendentes a evitar a repetição desses atos e também, eventualmente, um dano moral coletivo que atingiu a sociedade, retirou a tranquilidade da sociedade. E aqui eu vou citar um exemplo. No mês de novembro do ano pretérito, a primeira Câmara de Direito Público, da qual eu faço parte, e eu fui relator de uma apelação civil em que houve a condenação de um psicultor numa cidade do interior de Santa Catarina, porque quando ele possuía 17 açudes e para fazer a limpeza, a água acabou indo correndo para um rio. E esse rio que abastecia a cidade. Contaminou, portanto, as águas do rio, faziam que a Casan, que é a empresa fornecedora de serviço, tivesse que triplicar a adoção de medidas preventivas para evitar a contaminação da água e até mesmo suspender os serviços da Casan, atingindo, portanto, a coletividade daquela cidade. Então, dano moral coletivo e ambiental. Naquela hipótese, a condenação foi de R$30 mil. Recentemente, também, no ano passado, o Superior Tribunal de Justiça, um recurso oriundo do Estado de São Paulo, condenou a empresa petrolífera também a dano moral coletivo em razão do vazamento de óleo que atingiu todo o litoral norte paulista, cidade de São Sebastião, causando graves danos marinhos, à população local. Então, aí também é uma hipótese de dano moral ambiental coletivo. No caso, a indenização foi arbitrada em R$600 mil. E desembargador, judicialmente, cabe a quem pedir reparos por danos morais coletivos? Nós estamos aí falando da legitimação ativa para mover as ações. O veículo jurídico adequado é a ação civil pública, da qual é titular o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, no âmbito das suas respectivas competências. Também as entidades de defesa do consumidor também podem mover ações civis públicas na defesa dos interesses de seus associados. Mas esse valor é fixado numa pecúnia. Essa quantia, nós falamos não em pagamento de prejuízo causado, mas sim uma compensação pecuniária que é fixada em dinheiro pelo juiz ou tribunal, dependendo do caso, que serve para compensar os danos coletivos causados aos consumidores. Bom, desembargador, mas para punir é preciso que haja efetiva comprovação de que houve prejuízos. Mas como examinar e mensurar a gravidade de um dano moral coletivo? Bom, ele é imensurável, na verdade é imensurável, e o prejuízo é potencial, não é efetivo. O prejuízo efetivo é o prejuízo patrimonial. O prejuízo moral que nós falamos, ele atinge a coletividade no seu todo, não é um indivíduo em si mesmo considerado, mas toda uma coletividade. Então, a reparação tem que ser a mais ampla possível. E, nesse caso, o dano é fixado de acordo com a sua gravidade e a sua extensão. Ele é arbitrado pelo juiz pelo dano moral causado à coletividade. E para onde vai e como é aplicado o dinheiro dessas indenizações? Bem, no âmbito do Estado de Santa Catarina, existe a lei, que é uma lei de 2011, a Lei do Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados. É administrado por um conselho gestor, que é presidido pelo Ministério Público Estadual, atualmente o Dr. Fábio de Souza Trajano, subprocurador de Justiça, e também integrado, esse conselho também é integrado por diversas entidades, como a Fátima, o Instituto Geral de Perícias, a Polícia Militar Ambiental, o PROCON estadual também. E qual é a destinação desses recursos? Isso é importante destacar. Para a elaboração de projetos, as pessoas podem elaborar projetos na defesa dos interesses difusos e coletivos, defesa dos direitos morais coletivos, direitos dos consumidores, e também os recursos são utilizados, por exemplo, pela pesquisa que fiz, para a aquisição de viaturas para a Polícia Militar Ambiental, aquisição de barcos para a fiscalização marítima,
a aquisição de equipamentos para a Polícia Militar Ambiental, a aquisição de equipamentos e imobiliário de informática para os PROCONs, a aquisição de equipamentos para o Instituto Geral de Perícias e também no treinamento do pessoal da vigilância sanitária do âmbito estadual. Bom, o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê os interesses e direitos coletivos, também trata dos interesses e direitos difusos ou danos sociais. Qual é a diferença entre os danos morais coletivos e os danos sociais? É verdade, o Código de Defesa do Consumidor, também denominado CDC, ele trata dos interesses e direitos difusos e os direitos e interesses coletivos, os quais se assemelham, mas são distintos. Os interesses e direitos difusos são aqueles denominados transindividuais. Eles atingem um número indeterminado de pessoas que estão ligadas por uma relação jurídica fática. Eles são indivisíveis. Atinge, portanto, um número indeterminado de titulares. Não é possível se identificar quais são os titulares, porque é a coletividade no seu todo. Já os danos, os interesses e direitos coletivos são aqueles pertencentes a um grupo determinado de pessoas, um grupo que é possível de identificá-los, que decorre de uma relação jurídica contratual, como, por exemplo, os planos de saúde, poderíamos citar também os planos de telefonia. Existe uma relação contratual que, em caso de violação, autoriza o ajuizamento de uma ação individual pelo consumidor, que teve seu direito violado, ou também uma ação coletiva por uma entidade de associação, por exemplo, o Instituto de Defesa do Consumidor, ou mesmo pelo Ministério Público Estadual ou Federal, dependendo do âmbito da sua atuação. E eu vou citar dois exemplos aqui para deixar mais claros. As duas hipóteses. Interesses e direitos difusos. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou, aí no âmbito do direito do consumidor, condenou um comerciante atacadista do CEASA do Rio Grande do Sul ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$60 mil, em razão da comercialização de pepinos, cuja utilização era proibida pela Anvisa. Então, nós temos aqui, não podemos determinar o número de pessoas que foram atingidas, aquelas pessoas que compraram esse produto. Portanto, nós estamos tratando de direitos difusos, transindividuais. No segundo exemplo que eu vou citar, relativos aos direitos sociais. Artigo 6 da Constituição Federal, no caso específico, direito ao trabalho. Uma determinada instituição financeira foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no importe de R$600 mil, revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, pela violação ao direito dos trabalhadores vinculados àquele banco, porque houve a constatação em 8 reclamatórios trabalhistas da prática de assédio moral no ambiente do trabalho. Então, aqui é possível identificar quais são os sujeitos dessa relação jurídica, os titulares que estão ligados com uma relação jurídica contratual com o banco. Muito bem, eu gostaria de agradecer pelos esclarecimentos e pela disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra.